há uma polêmica aí, né? E todo mundo tá falando, na internet inteira tá falando que é sobre o Miguel Oliveira, que é o pregador mirim, né? E muitos estão intitulando o Miguel como falso profeta. Mas eu não quero dar a minha opinião. Como cristã, eu estou aqui para defender aquilo que eu acredito, aquilo que eu prego, e como cristã, eu não devo dar a minha opinião, mas eu devo dar a opinião baseada na verdade, que é a palavra de Deus. Então não é sobre a minha opinião, é sobre o que Deus fala quanto à postura dessa pessoa, tanto quanto de outras pessoas que estão aí no mundo gospel, né? E infelizmente, por causa de algumas pessoas, o evangelho ele acaba ficando exposto, ele acaba ficando escandalizado, mas como Jesus mesmo disse, ai daqueles que escandalizarem, né? Então, ai daqueles que estão usando o nome de Deus em vão, ai daqueles que estão usando a palavra de Deus para enganar, para ganhar dinheiro, ai daqueles. E eu quero aqui trazer uma reflexão para você. Primeiramente, eu vou dar a minha opinião, o que eu acho, porque assim, conhecendo a igreja brasileira, e pode ter certeza que eu conheço bem, porque eu já frequentei muitas igrejas que tinha muito circo, porque infelizmente, essa é a verdade. A igreja brasileira, ela tem uma carência de espetáculo no altar. Eu falo porque eu já fui em muitas igrejas, eu posso falar com propriedade que as igrejas que eu fui, eu já vi sim muito espetáculo. Eu já vi sim muita coisa que não era condizente com o que diz a palavra. Então, primeira coisa, a igreja brasileira, ela é carente de espetáculo, ela é carente de barulho, quando ela deveria ser carente da palavra de Deus. Por que muitos estão doentes? Por que muitos se afastaram da igreja? Porque, infelizmente, tem muita igreja que é mais um circo do que uma igreja. Essa é a verdade. Então, eu nunca concordei com certas atitudes nas igrejas. Eu nunca concordei com certos comportamentos de muitos pregadores. Eu já saí no meio de pregação, no meio de evento, porque eu olhava ali e estava vendo um palhaço na minha frente. Então, assim, primeira coisa, o evangelho ele não é para nos confortar, ele é para nos confrontar. O evangelho, ele vem não é para nos deixar confortável, ele vem para nos confrontar a melhorar a nossa vida, a transformar o nosso caráter. Então, o verdadeiro evangelho, ele vem para isso. Jesus não veio para trazer circo. Não, as palavras de Jesus não foram palavras agradáveis, pelo contrário. Quando os discípulos estavam ali, uma grande multidão, e Jesus começou a falar a verdade, e todo mundo começou a sair de fininho, Jesus olhou para eles e falaram: e vocês? Será que também querem ir com os outros? Então Jesus ele não passa a mão na cabeça. E eu quero trazer como referência, primeiramente, lá em 1 João, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem de Deus, pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. Então Jesus ele nos alerta, ele já nos alertou desde o princípio que haveriam de vir muitos falsos profetas, muitos falsas doutrinas de demônios. E as pessoas, elas caem nessas coisas, nessas falácias, nessas mentiras, porque elas não querem ouvir a verdade. Elas querem ouvir aquilo que massageia o ego delas. Essa é a verdade. Infelizmente, as pessoas não querem ouvir uma palavra de salvação, de transformação, de arrependimento. Elas querem ouvir aquilo que o coração delas aceita, aquilo que elas acham que precisam ouvir. Então elas não querem uma palavra de confronto, por isso elas estão sendo enganadas. Se um menino de 14 anos está enganando uma multidão de pessoas, imagina o anticristo.
Como o anticristo vai enganar as pessoas? Se as pessoas elas estão sendo enganadas pelo menino de 14 anos, que só porque sabe falar bonito, porque é eloquente. Então pense comigo, se um menino de 14 anos consegue enganar, manipular tanta gente, imaginem o anticristo, que vai vir com uma preparação ainda maior. Então, a palavra ela nos ensina, a palavra nos instrui. Nós precisamos provar se o Espírito vem de Deus. E nesse tempo, nós precisamos nos preparar pedindo a Deus que nos dê o discernimento de espíritos. No livro de Mateus, capítulo 24 e versículo 4, diz assim: tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo, eu sou o Messias, e enganarão a muitos. Então, meus irmãos, o que eu quero deixar essa palavra para vocês é que busquem conhecimento na palavra de Deus. Busquem saber se o Espírito vem de Deus ou não, porque quem tem o Espírito Santo, ele jamais será enganado. A palavra não nos deixa enganar. A palavra de Deus não nos deixa enganar. Quem tem o Espírito Santo, ele não será enganado. Mas quem está procurando ir para a igreja atrás de revelação, atrás de profecia, infelizmente essa aí já foi enganada há muito tempo. Porque a primeira coisa que nós temos que entender é que a gente tem que ir na igreja atrás de Jesus, atrás de salvação, atrás de uma palavra que nos traga conhecimento, que nos traga fruto de arrependimento. E não uma palavra para massagear o nosso ego, para dizer que nós vamos ficar ricos, para dizer que nós vamos casar, para dizer que nós vamos construir uma casa, uma família. Não, nada disso. Não quer dizer que Deus não vai nos abençoar. Porém, a nossa intenção, quando ir a um templo, é para buscar e adorar o Senhor em espírito e em verdade, porque fazendo assim, jamais nós seremos enganados. Então, o que eu deixo para você nesse dia de hoje é conhecimento da palavra de Deus. Aqui você vai ter a verdadeira revelação, não na boca de muitos falsos profetas, tá bom? Que Deus possa te abençoar e que você consiga compreender o que eu quero dizer nesse dia, que você busque conhecimento na palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.